Vamos ver o bandido do sorvete aqui. É o Ice Cream Gangster, tá? O Ice Cream Gangster. Ontem foi o Popcorn Gangster. Hoje ou também o Ice Cream Thug, né? Também é assim também. Vamos lá, então. Tá me ouvindo, Oi, doutor? Excelência. Isso, perdão, estava com uma dificuldade aqui. Isso, nós temos uma testemunha de defesa. Podemos colocar ela na sala, Cristiano? Já está na sala aí, Excelência. É o senhor Wagner Silvestre da Silva. Perfeito. Senhor Wagner, o senhor me ouve? Positivo, sim. Senhor Wagner, o senhor pode me dar o seu nome completo? Meu nome é Wagner, com W, Silvestre da Silva. Gente, espera só um pouquinho, porque deu um problema aqui no meu programa. Eu vou travar e volto. Espera um pouquinho. Eu vou travar e volto. Espera só um pouquinho. Tá me ouvindo, Oi, doutor? Excelência. Isso, perdão, estava com uma dificuldade aqui. Isso, nós temos uma testemunha de defesa. Podemos colocar ela na sala, Cristiano? Já está na sala aí, Excelência. É o senhor Wagner Silvestre da Silva. Perfeito. Senhor Wagner, o senhor me ouve? Positivo, sim. Senhor Wagner, o senhor pode me dar o seu nome completo? Meu nome é Wagner, com W, Silvestre da Silva. Qual é a sua profissão? Eu sou atendente O senhor reside aonde, senhor Wagner? em Porto Seguro, Bahia. O seu estado civil? Solteiro. Solteiro. Senhor Wagner, o senhor está ciente que o senhor tem que falar a verdade sobre... Gente, esse rapaz aqui não é o sorveteiro, tá? Esse aqui esse cara aqui é uma testemunha que o sorveteiro colocou para tentar defender ele, tá? Vamos lá. Primeiro vamos ver a testemunha. Pena de crime? Sim, positivo. Certo. Senhor Wagner, o senhor foi arrolado como testemunha aqui na ação penal número 2133, em que o réu é o Toniel Francisco da Cruz. O senhor tem alguma relação de amizade íntima, próxima, assim, com o senhor Francisco, com o senhor Toniel? Não. Não. Perfeito. A doutora tem a palavra, pode fazer pergunta. Doutora Pâmela. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Wagner, tudo bem? Boa tarde. Tudo? Passada? Senhor Wagner, é certo dizer que o senhor também foi conduzido no dia 9, certo? Certo. Pronto. O senhor poderia me contar como é que foi no dia 8, quando vocês chegaram lá, que horas vocês chegaram, como é que foi? Chegamos lá no horário exatamente de umas 8h30 a 9h da noite. Chegamos Mas peraí, ele também foi preso no dia 9? Como que ele tá de testemunha? e já estava tendo aquele caos, mas se fala de apreensão, a gente estávamos com fome, fomos diretamente para o QG. Quando chegamos no QG, a gente não pôde sair, mas se fala, dormimos lá para a gente vir embora pela manhã, e foi quando o mestre fala, eles falaram que a gente ia entrar no ônibus e sair em segurança, e foram levar a gente para a Federal, e resultou no que resultou. Certo. Mas do momento que vocês chegaram lá até o momento em que vocês foram conduzidos para a Polícia Federal, estava tendo alguma manifestação? Estava tendo alguma coisa na frente do quartel? Mas falar, tava todo mundo já desarmando para ir embora. Tanto que a gente chegou, já tinha aquele caos acontecido tudo, aquele alvoroço, a gente só ia se retirar. Mas chegamos lá que estava com fome durante a viagem para se alimentar, para poder voltar. Gente, o nosso querido eletricista, ele deu mais 5 assinaturas de presente, gente. Maravilhoso. Obrigado, eletricista, mais 5. Você é um querido. Muito, muito, muito obrigado, querido. Muito, muito obrigado. Pela manhã, e a gente não pôde. Mas que a gente entrou, a gente não pôde mais sair. Certo. Sem mais, Excelência. Obrigada.
De nada. Doutora Ah. Raíssa. Obrigada, excelência. Como assim? Ele falou, obrigado, excelência, sem mais. Ele achou que excelência era ele? Calma aí, deixa eu. Peraí. Pá, pra ir embora. Tanto que a gente chegou, já tinha aquele caos, acontecido tudo, aquele alvoroço, e a gente só ia se retirar. Mas chegamos lá que tava com fome durante a viagem, para se alimentar, para poder voltar pela manhã, e a gente não pôde. Mas que a gente entrou, a gente não pôde mais sair. Certo. Sem mais, excelência. Obrigada. De nada. Obrigado, excelência. Ele respondeu de nada. Doutora Raíssa. Obrigada, excelência. Senhor Wagner, boa tarde. Boa tarde. O senhor também foi preso no dia 8, dia 9, aliás. Sim. O senhor respondeu à ação penal? Está respondendo algum processo por isso? Sim. Ok. Já tô pegando dele O aqui. senhor pegou o ônibus com o senhor Otoniel, é isso? Na mesma caravana. Isso. Qual era o objetivo da vinda de vocês para Brasília? De se manifestar Já achei o dele aqui. pacificamente. Com relação ao quê? Qual era o objetivo? Manifestar pacificamente. Tá, manifestar contra o quê? Mas se fala pacificamente contra o mal. Que mal? Se fala só se manifestar, amiga. Cara, tá difícil, hein? Tá bem difícil de responder, hein? Mas que mal? Ah, um mal aí. É o quê? Ah, um negócio aí. Sei lá, contra o mal. Qual mal? É um mal. Manifestar. O senhor tomou algum remédio controlado? Não. Não. Tá. O senhor veio para a manifestação e não sabe me informar o objetivo da manifestação, é isso? Mas fala manifestação que estava se ocorrendo ao Brasil todo e que, mas fala todo mundo. É isso. Mas tinha um objetivo específico essa manifestação, ou não tinha objetivo nenhum? Mas se fala como princípios. Seu Wagner, de novo, o senhor também não pode Por princípios. Tipo assim. Genérica. Essa é a manifestação mais genérica que eu já vi na vida. Muito genérico, gente. Gente. Ai, meu Deus. Muito genérico. Vai, vamos lá. omitir informação. O senhor está aqui na qualidade de testemunha, o senhor aceitou, por isso que eu estou questionando. Qual era o objetivo da manifestação? Uma manifestação pacífica, de valores, princípios. Que Isso. princípios? Princípios. Quais princípios? Família, pátria, o amor, a liberdade. Isso. Ai, meu Entendi. Deus. E o objetivo era só promover esses princípios. Isso. E para isso precisava vir para Brasília. Sim. Por quê? Sim. Por que Ok. precisava ir para Brasília para manifestar isso? Não podia manifestar da sua cidade? Não, mas se falando, eu não quis. Caramba, a promotora, tipo assim, a promotora tá, tipo assim, né? Foi pra cima, hein? Não quis o quê? Não, ficar na minha cidade. Uhum. Quanto que o senhor pagou para ir para Brasília? Nada. Não pagou nada. E quem foi que disponibilizou o transporte? Mas se fala em meio de redes sociais. Uhum. Mas não tinha uma pessoa específica que o senhor conversou para poder reservar a vaga no ônibus? Não. Mas fala em redes sociais, né? Entra em contato. Gente, René, obrigado a botar o dele aqui. Eu já tô procurando aqui, eu já vou baixar o dele aqui também. Pera aí. Já saí nesse horário e foi na onde que mas se fala. Eu entrei na caravana. Quanto que o senhor levou de dinheiro? Levei seus 45 a 70 reais. E quando é que o senhor voltava para sua cidade? Mas se fala quando o ônibus voltasse. Mas não tinha um dia certo, não? Não. Tá. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutora Raíssa. O senhor está dispensado, senhor Wagner. Obrigado, viu? De nada.
Podemos processar o interrogatório, então, do réu, senhor Otoniel? O senhor me ouve, senhor Otoniel? Positivo. Perfeito. Senhor Otoniel, Ó, esse cara aqui, esse Wagner Silvestre da Silva aí, a testemunha, ele também foi condenado, tá? Ele foi condenado também no pessoal que foi preso no dia 8 de janeiro, tá? No dia 9, é aquele, o mais levinho. nós temos aqui o ato de interrogatório do seu interrogatório na ação penal 2133. Alô? Alô? Querido, seu microfone do celular continua com o mesmo problema, querido. Já tentei aqui. Não adianta. Ó, tá mudo. Vamos lá. Senhor Otoniel, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu indago o senhor se o senhor vai exercer esse direito, se o senhor vai ficar em silêncio, ou se o senhor pretende falar. Mas posso acompanhar aqui? Eita. Se eu quero falar, não, eu quero falar sim. Você vai falar. Perfeito. Pera aí, deixa eu mudar aqui, deixa eu tentar achar ele. Aqui, vamos lá. Esse aqui é o Ice Cream Tug, tá? Então não vai responder, não. Tá bom. Senhor Daniel, eu vou proceder ao interrogatório em duas etapas. A primeira, perguntas relacionadas à sua qualificação. Então, o senhor pode me dar aqui o seu nome completo e a sua idade? Otoniel Francisco da Cruz. A sua idade? Eu tenho 45 anos. O senhor reside aonde, senhor Daniel? Porto Seguro, Bahia. Qual a sua profissão? Profissão, eu sou sorveteiro. Trabalho na praia. Autônomo. Tudo bem, senhor Daniel. O senhor é casado, tem filhos? Seus filhos são menores? Sou solteiro, tenho um filho, sim. Ele é menor? Meu Tá com o filho senhor? ainda não. Oi? Mora com o senhor? Não mora Ele comigo, mora com o mora senhor? a mãe. Depende. Depende de mim. Que é isso, gente? Entre 8 e meia, Em tese de 2 crimes. depende de mim. Certo. Qual a sua escolaridade, senhor Otoniel? Ensino médio. Ensino médio. O senhor tem alguma doença, faz uso de medicamento de forma constante? Não, isso aí por enquanto não, né? Perfeito. O senhor usa droga ou já fez uso de droga? Não uso droga, não. Já usei, mas quando era menor, né? Mas Não usa mais. paguei já tem uns 20 anos, uns 20, 30 anos que isso acabou. Tá certo. Senhor Otoniel, o senhor já foi processado criminalmente? Não, senhor. Perfeito. Então, senhor Otoniel, agora vamos falar sobre os fatos. O senhor foi acusado, em tese, de 2 crimes: de incitação ao crime e de associação criminosa, por fatos que teriam ocorrido principalmente nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, em Brasília. O senhor esteve em Brasília? Quando o senhor chegou em Brasília? Como que o senhor foi para Brasília? Eu fui de ônibus, né? Quando que o senhor foi? Oi? Quando que o senhor foi para Brasília? Quando o senhor chegou em Brasília? Eu cheguei 8 de janeiro, entre 8 e meia, 19h30, 8 e meia, por aí. Tem um Da bar noite. À noite. À noite. Isso à noite. O senhor disse que foi de ônibus. O senhor Isso. saiu da onde? Saiu da Eu onde? na realidade, eu saí de Eunápolis, né? Mas eu saí de Porto Seguro para Eunápolis, chegou em Eunápolis,
eu peguei o ônibus saindo para Brasília de lá. Esse ônibus que o senhor pegou na rodoviária, era um ônibus normal ou era um ônibus fretado? Não, eu não sei dizer não. Alguém pagou? O senhor pagou a passagem? Não tenho essa informação. Mas o senhor pagou? O senhor desembolsou dinheiro? O senhor deu Não dinheiro? paguei nada, não paguei. Simplesmente eu peguei uma carona que eu queria conhecer a estrada também. Eu gosto de viajar também, entendeu? Queria conhecer Mas Brasília o senhor não também. sabe quem pagou. Nossa, já lá vem aquele papinho de turismo, né? Não sei, Não não. sabe Não quem tenho essa pagou. informação, não, senhor. Só fui Qual era o aproveitar a motivo? viagem, um momento, e viajei. O senhor foi a Brasília para fazer o quê? Mais claramente. O que o senhor foi fazer em Brasília? Conhecer a estrada, doutor. Conhecer a estrada, conhecer Brasília. Eu fui para Brasília com esse objetivo, Certo. né? E de manifestar pacificamente, né? Porque tem algumas Certo. pautas, as pautas do governo eu concordo, e tem outras que eu não concordo, tipo aborto, drogas, esses negócios assim, entendeu? Mas O cara com vários BO. Quando era menor, agora ele é tão contra a droga que agora ele foi. Quer dizer, o cara primeiro falou que queria conhecer Brasília, era turismo. Aí ele já falou que turismo agora não é mais, né? Porque agora ele foi mesmo para manifestação para dizer que era contra a droga. Gente, olha, é inacreditável, gente, inacreditável. eu não sou Tá certo. contra. O senhor chegou em Brasília, foi para onde? Quando o senhor chegou em Brasília? Não, cheguei em Brasília e fui para canto nenhum, porque cheguei em Brasília, já entrei pro QG, e do QG eu entrei e não pude sair mais. Por que o Cercaram senhor tudo. foi? Mas por que o senhor foi ao QG quando chegou em Brasília? Olha, por que eu fui pro QG? Porque Isso. já era de noite, né? E aí eu estava cansado também da viagem, né? Com fome, com O senhor, sede, o entendeu? senhor, Fui pro QG e lá o senhor chegou tinha no QG, comida. Oi? o senhor chegou no QG e não. Gente, quem fala fui pro QG é porque já tava sabendo de tudo. Ninguém chama de QG se for um boca aberta, ninguém chama de QG. Não tem isso. Se ele foi pro QG é que ele já tava totalmente inteirado. E detalhe, olhem a blusa dele. É sempre verde e amarelo. Olha lá, os caras parecem que faz de propósito. Mais. O senhor chegou no QG e não saiu mais. Não Ficou pude pro sair, lado. eles cercaram tudo, já estava tudo cercado de polícia já. O senhor não foi à Praça dos Três Poderes? Não fui atrás para poder. Cheguei 8 horas da noite lá, então não deu tempo de ir para lugar nenhum. O senhor, E também O senhor minha intenção chegou não às era para Praça de Poder, de Três Poder, não. o senhor chegou às 8 horas da noite no sábado, no sábado, é isso? Ou no domingo? Isso. Domingo de No noite. sábado? Domingo. Domingo, 8 de janeiro Isso. O senhor chegou no domingo. à noite. Isso. À noite. O que o senhor ficou fazendo nesse período lá no QG, em frente ao QG? O senhor fez o quê? Agora. Doutor, eu cheguei cansado, doutor. Eu cheguei cansado pra caramba, com fome, com sede. Eu cheguei no. Ele falou pra caralho? Ele falou isso? Pro juiz? Ele falou pra caralho? Foi impressão minha. Vamos de novo. À noite. O que o senhor ficou fazendo nesse período lá no QG, em frente ao QG? O senhor fez o quê? Doutor, eu cheguei cansado, doutor. Eu cheguei cansado pra caramba, com fome, com sede. Ah, não, é pra caramba, gente, pra caramba. Ah, tá, não é pra caramba, não. Ele não falou isso não, eu fiquei até assustado, eu falei, não é possível. Eu cheguei no QG, comi, bebi e fui dormir. O senhor pagou pela comida? O senhor pagou pela comida lá? Que o senhor Não paguei, comeu? não paguei não, senhor. Não paguei pela comida, não. Que a comida lá era tudo grátis, era tudo de graça a comida lá. Quem chegasse, tivesse com fome, comia. Quem tivesse sede, bebia também. Da mesma forma que os mendigos que foi preso lá também, eles iam lá porque já simplesmente para comer. Então era liberada a comida lá. O senhor conheceu
a pessoa, alguém que fornecia comida, que fazia a organização das coisas lá no QG? Não, era, por exemplo, chegava, às vezes a pessoa estava com fome, né? Chegava e tinha comida para fazer, ia fazer, era assim, entendeu? Todo mundo era responsável, pelo que eu vi lá, eu via muitas pessoas lá que estavam fazendo comida, né? Tanto que quando a gente chegou, eles estavam mexendo nas panelas, né? Isso aí também não deu tempo da gente conhecer e nem nada, nem de saber essas informações, porque a gente chegou lá, o pessoal já estava até aprontando a comida e a gente já chegou já se alimentando, porque estava com fome, com sede, né? A gente se alimentou e foi dormir. O senhor disse que não conseguiu mais sair. Quando chegou no quartel, em frente ao quartel, não conseguiu mais sair. Quando que o Não, senhor soube? O senhor foi preso? Quando o senhor soube que foi preso? eu fiquei sabendo que eu fui preso depois de 3 dias. Depois de 3 dias, né? Que quando amanheceu o dia, levaram a gente, né? Chegaram um bocado de ônibus lá e disseram que a gente tinha que entrar nesses ônibus, que ia levar a gente para rodoviárias, né? E ia liberar a gente, né? Quando acaba, a gente pegou e entramos dentro desses ônibus, né? Pô, ia liberar nós, né? Não ia ter nada, e caso contrário, a gente foi parar no pátio da Federal, ficamos 3 dias lá, né? Preso, né? Maltratado, sendo humilhado naquele inferno lá, que Deus amado não deseja para ninguém, entendeu? E aí o que acontece? Não pude falar com meu filho, não pude, né? Fui privado de várias das coisas. Então, lá após 3 dias, é que o delegado me deu voz de prisão, entendeu? Eu até falei com ele, pô, doutor, o senhor veio falar que eu estou preso agora, porque nesses 3, se eu soubesse que eu estava solto durante esses 3 dias, eu tinha ido embora para casa, né? E aí o delegado, ele pegou, ficou sorrindo, infelizmente, não pode ser assim, e o senhor está preso. Ok, obrigado, senhor. Doutora Raíssa, a senhora tem pergunta? Tenho, excelência, obrigada. Senhor Toniel, boa tarde. Boa. Olha, agora é o Ministério Público, hein? Agora é o Ministério Público, vamos ver, agora o bicho vai pegar. Tarde, doutora. Senhor Otoniel, o senhor participou de manifestação semelhante lá no seu município, perto do seu município? Perto do meu município, participei sim. Ih, participou perto do município dela, não tinha como escapar, já era. Condenação. De quê? Manifestação. Qual era o teor da manifestação? Onde era a manifestação? Hoje era aqui no tiro de guerra mesmo, de Porto Seguro, Bahia. Uhum. E qual era o pedido que vocês faziam? Na realidade, a gente pedia para poder o governo ter coerência, né? A respeito de. Gente, como pode pessoas com uma tamanha ignorância jurídica, tamanha ignorância política, tamanha ignorância democrática, uma ignorância absurda, né? E eu não tô falando aqui que é querendo diminuir, né? Mas são simplesmente pessoas ignorantes. Por que elas acham que, diante de toda a ignorância dela, elas vão lá cair nessa de ficar pedindo coisas, 142, não sei o que. Gente, acabaram com a vida. De religião, né? Aborto, drogas, isso aqui eu sou contra. Não sou contra o governo, sou contra algumas partes, né, da pauta do governo, né? Que é aborto e drogas. Desde quando o governo tem pauta de aborto e droga? Gente, é muita ignorância, gente. Isso aí nem é pauta do governo, isso é pauta do Congresso Nacional, não tem nada a ver com o governo. Essas coisas eu não concordo. Essa manifestação na sua cidade foi quando? Isso aí eu não sei te dizer. Foi antes de janeiro, não foi? Foi antes de janeiro, Então o Foi senhor antes de estava janeiro. protestando contra o governo Bolsonaro. Não entendi sua pergunta. O senhor estava protestando contra o governo Bolsonaro, então. Porque o senhor estava protestando contra as pautas do governo, se foi antes de janeiro, era o governo Bolsonaro, não é isso?
Não, contra não. Porque, na realidade, as pautas do governo, o Lula já era presidente. Mas se Ele foi já era antes de presidente janeiro, já. ele não era presidente ainda. Não, mas ele tinha ganhado a eleição, querida. Ele já era automaticamente. Querida, vixi. Contra não. Porque, na realidade, as pautas do governo, o Lula já era presidente. Mas se Ele foi já era antes de presidente janeiro, já. ele não era presidente ainda. Não, mas ele tinha ganhado a eleição, querida. Ele já era automaticamente. Bolsonaro só ia ter que passar a faixa para ele, mas automaticamente o presidente já era Lula. Lula já era eleito já. Entendeu? Mas só que eu Mas não concordo com algumas pautas do governo dele, que era aborto e maconha, entendeu? Esse negócio de droga eu não concordo, não sou de acordo com isso aí, não, entendeu? Cara, Mas Mas se antes do governo você. começar, o senhor já estava protestando, era isso? Isso, já estava protestando, que eu era contra mesmo. Uhum. Sou E, contra esse tipo de o coisa. protesto de janeiro foi o que especificamente? Continua sendo as mesmas coisas, mas só que eu fui a Brasília simplesmente para Uhum. conhecer a estrada, que eu gosto de dirigir também, e conhecer Brasília também, que eu nunca fui em Brasília. E o que é que o senhor E ia aí- conhecer em Brasília? Oi? O que é que o senhor ia conhecer aqui em Brasília? Conheço a cidade. Da mesma forma Ah, que como o povo de Brasília gosta de vir a Porto Seguro também, né? Que é uma cidade sim. turística, né? Eu Mas tinha tinha essa vontade. algum ponto específico aqui, algum prédio, alguma coisa que o senhor queria conhecer? Não tenho, não tenho. Eu queria conhecer Brasília, simplesmente isso aí. Como é a Entendi. curiosidade que eu tenho gente, a promotora deixou passar o querida, tá ligado? Deixou passar, mas ela já deve estar à flor da pele já. de conhecer os lugares aí, como é que é a cultura, entendeu? É isso aí que eu queria saber, conhecer a cidade. Não sou contra qualquer tipo do que fizeram aí, manifestação aqui dessas invasões que quebraram ainda. Eu sou contra isso aí, entendeu? Vandalismo, eu não sou a favor disso aí, não. Eu sou contra, O senhor entendeu? veio, chegou do domingo à noite. Quando é que o senhor retornava para a sua cidade? Eu ia retornar quando o ônibus viesse, né? Que eu também estava sem dinheiro para vir. Então dependia do Qual ônibus para era a poder me data que trazer o para ônibus casa. ia vir? Qual era a data que o ônibus ia voltar? Não tinha data, não passaram isso pra gente. E o senhor foi sem dinheiro? Eu fui sem dinheiro, não vou mentir para você. Ia conhecer Brasília sem dinheiro? Mas, minha filha, quem tem boca vai a Não sou, Roma. não sou sua filha, tá? Só Não, eu tô te falando. Minha filha é foda. Ele meteu um querida e depois meteu um minha filha. Meu irmão. Os caras são muito loucos. Vamos, de novo, olha lá. Quando o ônibus viesse, né? Que eu também estava sem dinheiro para vir. Então dependia do qual ônibus era a para poder data me que trazer o para ônibus casa. ia vir? Qual era a data que o ônibus ia voltar? Não tinha data, não passaram isso pra gente. E o senhor foi sem dinheiro? Eu fui sem dinheiro, não vou mentir para você. Ia conhecer Brasília sem dinheiro? Mas, minha filha, quem tem boca vai a Não Roma. sou, não sou sua filha, tá? Só Não, eu tô te falando, quem tem boca vai a Roma, me perdoa, entendeu? Porque eu sou leigo a respeito disso aí, a senhora me perdoa, mas é um ditado popular, que quem tem boca vai a Roma. Não precisa de dinheiro para conhecer o lugar, não. A gente pede carona, viaja, vai de pé, vai de bicicleta, entendeu? tá É certo. isso aí, doutora. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutora. Doutora Pâmela, a senhora está com o microfone desligado. Oi, excelência. Pode perguntar. Eu não tenho perguntas, não. A advogada dele nem tem pergunta mais. A advogada dele. Obrigado. Doutora, então vamos dar por encerrado o interrogatório aqui. Gente, é o seguinte, olha. Esse aí é o Ice Cream Gangster, né? Então, quer dizer, lá da fala do Bolsonaro, tinha o ice cream e o popcorn, né? O popcorn eu mostrei ontem. Então, vamos lá, só para definir aqui o que aconteceu. O Bolsonaro e muitas pessoas do Brasil, pela fala do Bolsonaro, acharam que um people
pipoqueiro e um sorveteiro que estavam trabalhando no dia foram presos. É mentira. Esse aí é o sorveteiro. E o outro que foi preso é o pipoqueiro. Nenhum dos dois estava trabalhando no dia. Eles saíram de suas cidades longe, pegaram ônibus, foram pro QG, como qualquer outro golpista, e o Bolsonaro utilizou o pipoqueiro e o sorveteiro, porque é a profissão deles, para dizer que prenderam o pipoqueiro e o sorveteiro que estavam tentando ganhar um dinheiro lá. Mentira. Tá desmascarado os dois. Estão desmascarados. E detalhe, eu vou falar outra coisa para vocês. O pipoqueiro, ele não é aquele pipoqueiro de carrinho de pipoca da pracinha, não, nada a ver. O pipoqueiro de ontem, depois eu recebi mais informações, o pipoqueiro, ele era dono de carros de autoescola, ele dava aula de autoescola, parece que ele tinha vários carros, 2, 3 carros que ele dava aula. E ele também, a empresa dele não era de pipoca normal, a empresa dele era de pipoca gourmet. São outras variedades de pipoca que são bem mais caras, tá? Então, ele não estava lá vendendo pipoca, é mentira. Ele é um empresário que tinha uma franquia de negócio de pipoca e ele também trabalhava com carros de autoescola, essas coisas, tá? É pipoca de shopping, tipo isso, Elton. Pipoca de shopping, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E esse aqui, apesar dele talvez seja sorveteiro mesmo, não tem absolutamente nada a ver dele estar vendendo sorvete em Brasília. Ele nem em Brasília mora, ele é da Bahia. Ele foi pra lá na manifestação, o que ele falou aqui, tá? A Lorena Carraro falou assim: Panchorra, ontem eu entendi que pipoqueiro também era o apelido dele. Sim, mas é o apelido dele justamente porque ele tinha uma empresa de vender pipoca. Mas ele não era pipoqueiro de praça, assim. É outro tipo de pipoca. Ele é mais empresário, entendeu? Ele tinha empresa, CNPJ, tudo. Ele tinha uma fábrica de negócio de pipoca e esse tipo de conceito de pipoca diferenciado, tá? Depois eu recebi essas informações, tá? Então, ele não era um pipoqueiro com um carrinho e ficava na praça, não é esse tipo de pipoqueiro. Ele era um cara do ramo de pipoca mesmo, diferenciada, com vários carrinhos, vários pontos de venda. Ele vendia em atacado, vendia pra festa. É outra coisa, ele era empresário de pipoca. É empresário, tem empresário de pipoca, tá? Então, o Bolsonaro e todos os bolsonaristas ficaram dizendo que o pipoqueiro e o sorveteiro, como se eles fossem pessoas que estavam trabalhando no dia e foram presos, o pipoqueiro e o sorveteiro foram presos no dia 8 de janeiro enquanto trabalhavam. É tudo mentira, tá? Só para deixar bem claro aqui. Tudo mentira, tá? Então, para ficar bem claro. E esse aqui, pelo que consta, parece que ele tem uma pequena sorveteria, alguma coisa assim. Ele não é sorveteiro também. Parece que ele tem uma pequena sorveteria. Tanto que o outro cara lá parece que é atendente dele. Eu vou colocar aqui agora o processo, rapidamente, do cara que foi testemunha dele. Acabei de baixar aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui o processo do amigo que foi testemunha. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Calma aí, eu baixei aqui porque eu fiquei curioso. Calma aí. O amigo dele que foi testemunha aqui, que também foi condenado. A Cristiane Barros, eu estou acompanhando o senhor Wagner. Aqui, Antes do senhor começar o interrogatório com ele, eu só queria avisar o senhor que o senhor Wagner ele é gago. Então, às vezes, ele tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente já conversou para ele tentar falar de forma mais clara possível e devagar para que o senhor e os presentes possam compreender, certo? Perfeito. Muito obrigado pelo aviso. Senhor Wagner, A Cristiane Barbosa foi retirada da sala e colocada numa sala sozinha.
No ato do interrogatório dela, ela vai voltar, Ah, ok. para não ficar ouvindo. Perfeito? Tá certo. Nós vamos aqui para a ação penal, ação penal 1755, réu Wagner Silvestre. Oi, Perfeito. boa tarde. O senhor me ouve, senhor Wagner? O senhor me ouve? Positivo. Sim. Muito bem. Senhor Wagner, nós vamos proceder aqui ao ato do seu interrogatório na ação penal 1755. Senhor Wagner, o senhor tem direito constitucional de permanecer em silêncio, sem nenhum prejuízo, sem qualquer prejuízo. Então, eu indago ao senhor se o senhor vai exercer esse direito, vai ficar em silêncio, ou se o senhor vai se dispor a falar. Eu me disponho a falar. Perfeito. Então, vamos proceder ao seu interrogatório em 2 etapas. Queridos, eu só quero avisar, tá? Para quem é do Rio de Janeiro, tá? Eu vou tentar encontrar com algumas pessoas no Rio sábado. Eu chego no Rio de Janeiro sábado, tá bom? E vamos ver se eu consigo falar com alguns de vocês, tá bom? E eu só quero deixar isso avisado, tá bom? Quem quiser ajudar nessa minha viagem para conhecer algumas pessoas, eu vou começar a fazer algumas viagens pelo Brasil para poder conhecer as pessoas da live, para poder fazer lives com pessoas da live também, tá bom? Então é isso aí. Quem quiser me ajudar nessas viagens aí, é só ajudar nesse Pix aqui, tá bom, queridos? Eu vou começar a fazer isso, que eu acho importante essa interação de todo mundo aqui. Vai ser um prazer poder dar um abraço em algumas pessoas, tá? Um grande beijo, obrigado, viu? E principalmente a galera do Rio aí, muito obrigado, queridos. A primeira é a sua qualificação. O senhor pode me dar o seu nome completo, a sua idade? Excelência, pela ordem. Pois não. Aqui é a doutora Pamela, eu estou acompanhando o senhor Wagner. Antes do senhor começar o interrogatório com ele, eu só queria avisar o senhor que o senhor Wagner ele é gago. Então, às vezes, ele tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente já conversou para ele tentar falar de forma mais clara possível e devagar para que o senhor e os presentes possam compreender, certo? Perfeito. Então, obrigado pelo aviso. Senhor Wagner, seu nome completo e a sua idade? Wagner Silvestre da Silva e tenho 25 anos. A sua profissão? Eu sou atendente. A Rosângela falou assim: explica aí pra gente, Victor. O que é explica aí pra gente, Victor? Explicar o quê? Não entendi, gente. O que é explicar o quê? O que é isso? Explica a gente. A Rosângela fala assim: explica aí pra gente, Victor. Mas eu não sei o que é explicar, querida. Pergunta do Chico Neto? Pergunta do Chico Neto é uma ordem. O Chico Neto falou assim: curiosidade, como você sabe que o pipoqueiro e o sorveteiro que o demônio falou eram exatamente esses? Porque eles falaram as profissões deles. E toda a mídia falou, Bolsonaro se referiu ao fulano de tal e ao fulano de tal. Aí, baseado na mídia, eu fui lá buscar. E ontem, e hoje a gente descobriu que eles eram realmente pipoqueiros, pipoqueiro e sorveteiro. Tá? Então são os dois, tá bom, querido? Então isso tá na mídia inteira, tá no Brasil inteiro, tá bom? O senhor é casado, tem filhos? Solteiro, sem filhos. Aonde o senhor reside? Porto Seguro, Bahia. O senhor tem alguma doença? Faz uso de medicamento? Não, senhor. O senhor já foi processado criminalmente? Não, senhor. O senhor faz uso de drogas? Ou fez uso de Não, drogas? senhor. Não, senhor. Qual a sua escolaridade, senhor Wagner? Ensino médio completo. Perfeito. Muito bem, senhor Wagner. Vamos aos fatos, então, senhor Wagner. Nesta ação penal que eu lhe disse, 1755, o senhor está sendo acusado de, em tese, ter cometido 2 crimes: de associação criminosa e de incitação ao crime. E esses crimes teriam ocorrido principalmente nos dias 8, 9 de janeiro de 2023.
Nesse período, senhor Wagner, o senhor esteve em Brasília, como que o senhor foi para Brasília? Saí de Brasília em uma caravana, saí no dia 8, não, saí no dia 7, chegamos no dia 8 de Brasília, exatamente às 9 horas da noite, entre 8h30 às 9 horas da noite, em Brasília. O senhor chegou no dia 8, seria domingo, é isso? Por E volta das 8 horas da noite. saí no dia 7 e cheguei no dia 8, exatamente às 8h30 às 9 horas da noite, em Brasília. O senhor saiu da onde? Da onde o senhor saiu? De Anápolis. Não, gente, ele é gago, sim. Dá pra perceber que ele é gago, gente. Mas ele tem, assim, o gago, ele tem vários níveis e tem horas que ele gagueja mais, menos. Ele tá tentando falar o mais corretamente possível, né? Porto Seguro uma cidade aqui próxima, cidade vizinha, Anápolis. O senhor foi de ônibus e o senhor tomou o ônibus na rodoviária ou tomou um ônibus fretado? Mas fala, foi em uma caravana. Uma caravana. Isso. E qual era o objetivo dessa caravana? O senhor lembra? O objetivo em pró a princípios. Ir para Brasília. Em prol a princípios. Gente, é muito bizarro, tipo, essa resposta. Nossa, meu. Em prol a princípios. Para defender princípios que eu defendo, que eu compactuo. Quais exatamente os princípios, senhor? Pode me falar aqui? Família, a liberdade, liberdade de expressão. Mas fala, eu sou evangélico, os princípios do Senhor. Isso, que eu acho que é certo. O senhor pagou alguma coisa para ir para Brasília? O senhor pagou Não, alguma coisa para ir para Brasília? negativo. Não. Quem que organizava aí na sua cidade, ou onde o senhor saiu? Quem que organizava o que organizou essa caravana? A gente, mas fala, só saiu um contato em um grupo, ó, tá saindo uma caravana, tá horário. Aí, mas você fala, cheguei lá e não tava exatamente o ônibus na hora certa. E foi na hora que mas fala, eu fui. E não tinha uma pessoa que cuidava disso, que organizava isso? O senhor não lembra? Não, tipo assim, especialmente uma pessoa, não. Tava todo mundo ali, tipo, junto. Tava todo mundo, tipo assim, se ajudando nessa parte. Nessa caravana que o senhor disse que foi com o objetivo de defender princípios, Sim. Havia alguma intenção de se insurgir contra o presidente? Gente, olha, só, tá vendo meu copo? Que lindo, tá vendo? Sabe quem me deu esse copo aqui? A Neuza Maria de Brasília, ó. Neuza, um beijo. Eu amei esse copo. Eu uso ele todo dia. Muito. Eu uso muito esse copo, você não tem ideia. Eu levo esse copo pra tudo que é lugar. Beijo, Neuza Maria, querida. Que foi eleito, ou uma intenção de uma intervenção militar. Havia Não. essa intenção, esse objetivo? Não, negativo. Não? Se sempre se manifestou de forma pacífica. A gente somos ordeiros. O senhor chegou no dia 8 de noite, como o senhor disse. À noite. Em algum momento o senhor esteve na Praça dos Três Poderes? Não, nenhum momento. A gente saiu, automaticamente que a gente chegou, a gente foi com fome. A gente desceu lá na praça de frente ao quartel. A partir do momento que a gente entrou na praça do quartel, a gente já não pôde mais sair. E foi na onde que resultou da prisão tudo. Foi isso, automaticamente. Até as coisas nossas que estavam dentro. Gente, o Chico Neto, por favor, gente. Todo mundo coloca aquele cenzinho que tem aí. Vamos encher de cenzinho, assim, porque o Chico Neto não é 10, não é 100, não é 1000, ele é 1 milhão.
Chico, obrigado, querido. Ele acabou de dar mais 10 assinaturas de presente pro canal, gente. 10 assinaturas. Depois do Rio de Janeiro eu vou ter que viajar até o... É Ceará, né? Ou é Rio Grande do Norte, Chico? Eu sempre me confundo. Onde é que você mora mesmo, querido? Não conseguiu pegar. A gente só foi lá pra gente ver o que que tava acontecendo, que se a gente ia voltar, tudo, pra gente se alimentar, tava cansado da viagem e É Mossoró, né? Rio Grande do Norte, Mossoró. Beleza. resultou nessa prisão. O que o senhor viu? O que o senhor fez e Maria Angélica, um beijo, querida. Obrigado, Maria Angélica. Nossa, você também tem sido uma guerreira aqui. Obrigado. E a Livânia chegou junto também. Um beijo, Livânia, querida. o que o senhor viu nesse acampamento, nessa praça, durante o período que o senhor ficou lá? O que tinha lá? Tava a galera se mobilizando, tava a galera, mas fala, com fome, uns se alimentando, outras pessoas chegando, tinha as pessoas chegando também, e tava aquela movimentação. Pessoas chegando, pessoas saindo. Não tinha manifestação ali Não, contra não, 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 na ou hora que nós pedindo chegou, não. intervenção militar, esse tipo de coisa? Não, não, no momento não estava tendo nenhuma manifestação, no momento. Como que o senhor saiu desse acampamento? A gente saiu quando a federal chegou, que falou que ia levar a gente de forma segura para a rodoviária, e a gente entrou no ônibus e acabou que a gente fomos parar na federal. Mas sem a gente saber que o comunicado do comandante, se eu não me engano, foi que a gente ia sair de forma segura e retornar ao nosso lado de forma segura. Foi o que aconteceu. Gente, na boa, não é estereotipar as pessoas, mas assim, esse cara leva uma vida que tem a ver com o Bolsonaro? Vocês perceberam que essas pessoas foram atrás do Bolsonaro por uma histeria coletiva, por um bagulho assim que não tem nada a ver? Bolsonaro tem nojo desse tipo de gente aí. Entendeu? Ele tem nojo de pobre. Bolsonaro não gosta de gente pobre, não gosta de, sabe? Tipo assim, como é que pode? Pessoal desse, tipo, né, pessoal do povo, humilde, simples, tipo, se tornar um opressor. Um cara desse se tornou opressor apoiando o Bolsonaro. Como é que pode isso, gente? Perfeito. Doutora Adriana, a doutora tem a palavra. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. O senhor falou que o senhor foi numa caravana, né, de Porto Seguro, né, dessa cidade do lado. A caravana ela saiu de Anápolis. Quantas pessoas, mais ou menos, nessa caravana? A caravana tinha na faixa de umas 25 a 30 pessoas. E o senhor conhecia essas pessoas? Não, não. Nenhuma. Sim, mas fala, nenhuma. Só que, tipo assim, dois conhecidos daqui de Porto Seguro, mas só conhecidos, sem muita amizade. Sem muita amizade, só apenas E conhecidos. antes disso, o senhor falou que o senhor defende a liberdade, a família, os princípios que o senhor defendia, né? Não foi isso que o senhor falou? Isso mesmo. E antes o nome da cidade é Inápolis, é isso? Ionápolis. Ionápolis. Isso. O senhor fazia manifestações antes de ir para Brasília nessa cidade também? Eu estava aqui na minha cidade mesmo, Porto Seguro, assim. Passei Desde- 2 meses se manifestando de forma pacífica aqui na minha Desde cidade. quando? Durante 2 meses. Aí se manifestou 2 meses aqui na minha cidade. De Em que forma lugar? de frente os acampamentos. Tinha acampamento também na sua cidade? Sim. E o senhor morava nesse acampamento da sua cidade? Não. Não, morava não, mas fala, ia lá, sim. Mas tava frequente, sim.
nessa manifestação. Nessa manifestação. Não escapa um, gente. Os caras estavam sempre se manifestando. Gente, olha, eu quero agradecer aqui. Obrigado, Chico Neto, por ter me avisado. Um querido. Chico Neto é maravilhoso. Olha, a Eliane Rosa, que é essa carioca maravilhosa que eu vou conhecer agora nesse final de semana ou no meio da semana, ela acabou de dar 10 assinaturas de presente também. A Eliane Rosa já é nossa top, tá bom? Maravilhosa, querida. Um grande beijo, Eliane, mais uma vez, obrigado. E obrigado, Chico Neto, por ter avisado, querido. Um grande beijo. Na cidade do senhor, o senhor ficava todos os dias? Não, porque, mas fala, eu trabalho, tenho minha avó, mas sempre que eu podia ter uma oportunidade lá, eu ia assim. E o que vocês faziam nessa manifestação na cidade do senhor? Gente, a gente pedia, mas você fala, é, tipo assim, não, como é que eu posso explicar de uma forma, não compactuando com o atual governo, não compactuando com o atual governo. Mas assim, vocês berravam, cantavam, faziam o quê, basicamente? A gente, mas se fala, a gente ficava lá, mas se fala com a nossa bandeira do Brasil, nossa blusa, só, mas se fala, só isso. Quanto tempo Inacreditável. vocês ficavam lá? Eu creio que o acampamento aqui ficou seus 2 meses, só não tem esse exato, mas em 2 meses, eu me lembro de 2 meses. E como que vocês se comunicavam para ir para esse acampamento na cidade de vocês? Como é que isso começou? Então, mas se fala um tiquinho de um, tiquinho do outro, sem comunicação, cada um fazia um pouquinho da sua parte, quando se vê, mas se fala, tava a galera se manifestando lá, E, não e, tinha essa comunicação, o que bateu no meu coração, tipo assim, eu me bateu no meu coração de eu ia, quando chegar lá tinha outra pessoa, e assim surgiu essa manifestação. e quem que chamou o senhor para ir para Brasília? Mas fala, eu achei nas redes sociais. Mas Redes nas redes sociais. sociais, assim, em que página? Mas se fala em grupos. Grupos. Não teve nenhuma pessoa específica. Não, Eliane Rosa, fique tranquila, querida. Eu te ligo, nem que eu vá até onde você mora aí, tá bom? Quero te agradecer, querida, por tudo que você tem feito aqui. não teve. Não teve. Saiu tipo um conflito, caravana de Onápolis para Onápolis em Brasília. Aí tive a oportunidade e foi. E no ônibus, mesmo Indianápolis sendo uma cidade pequena, o senhor não conhecia ninguém. Não, negativo. Tá. Aí o senhor chegou no acampamento em Brasília. Isso. E no acampamento em Brasília, o que o senhor fazia? Mas fala, a gente não deu tempo de fazer nada. A gente chegamos lá exatamente em Brasília, era entre 8h30 às 9 horas. Tava De tendo que dia? aquele caos do dia 8, aquele movimento. A gente foi se alimentar. Aí, quando a gente chegou para a gente sair, para a gente voltar pro ônibus que tava o nossos pertences, a gente não pôde mais sair. A gente vai passar a noite aqui. Amanhã de manhã a gente vai para nossa pro ônibus para a gente retornar que tava um fuzuê, um caos. E a gente não pôde mais sair. A partir do momento que a gente entrou, a gente não pôde mais sair. E quando foi de manhã, que a gente pensou que nós ia, foi na onde que já estava fechado. Aí a gente só saiu com a Federal. O caos que o senhor disse que estava lá, como é que o senhor descreve esse caos? Aquela intervenção federal, polícia para todo lado, mas se falou o exército fez um cerco para a gente não poder sair. Esse é um caos que eu descrevo. Por acaso, o senhor foi até o Congresso Nacional? Não, mas se fala, eu cheguei, mas se fala em Brasília, entre 8h30 às 9 horas, de direto para a parte de frente do quartel, que eu não me lembro o nome. Tá.
Aí o senhor chegou lá, 8h30 da noite, ficou quietinho, esperando, tinha comida lá, tinha água lá. Mas fala, se alimentei. Me alimentei. A outra galera que tava, como se fala, roçada também comigo, se alimentamos. E até então, mas se fala, automaticamente que a gente entrou, a gente não pôde mais sair. Que eu, mas fala, a gente não pôde mais sair. Tava tendo, tinha um cordão do exército que, mas falando, não tava deixando ninguém sair. Tinha faixas Não. no, Não, mas no, você no falando acampamento? No tinha, acampamento você não fala, tinha? quando eu cheguei, tinha. Cristina, eu vou dar uma olhada, tá bom? Mas mais tarde, porque hoje não vai dar tempo de mostrar. Eu vou deixar pra live de amanhã. Como eu não consegui fazer a live da tarde hoje, eu vou fazer uma live da tarde amanhã, com certeza, tá? Eu vou tentar resolver minhas coisas tudo de manhã e à tarde eu vou tentar fazer a live. Eu vou fazer a tarde e a noite. Aí eu vou ver tudo que você me mandou e aí eu comento amanhã, tá bom, querida? Faixas, sim, tinha algumas E, faixas. e o que tinha escrito nas faixas, o senhor lembra? Mas você fala, essas faixas já tava lá, não era em pró o que eu fui. O pró que eu fui foi princípios, não compactuando com o que estava naquelas faixas. Mas tinha Então, faixas. então o senhor lembra o que estava escrito nas faixas? Não muito. Não, Mas não. o senhor acabou de falar que não era em prol do que o senhor foi, então o senhor lembra o que estava escrito. O que estava escrito nessas faixas? Tá vestindo, mas fala, Caraca, meu. Meu, que pergunta top da promotora, vocês perceberam? A promotora pegou uma fala dele que ele falou assim: olha, o que eles estavam reivindicando lá não era a mesma coisa que eu queria. Aí ela falou: então você leu as faixas. Então você leu. Pra você dizer que não é a mesma coisa, então você leu as faixas. O que estava escrito lá? Meu, que esperta a promotora. intervenções, intervenção federal, essas coisas. O esqueleto, ele falou assim: Victor, você tem interesse de falar sobre geopolítica no seu canal? Querido, eu não me meto no que eu não entendo. Eu dou pequenos pitacos sobre as coisas do Brasil. Mas falar de geopolítica, eu não tenho o mínimo conhecimento para fazer alguma coisa aqui com nível informativo mínimo. Tá? Tem muita gente que se arrisca aí, eu vou falar de geopolítica, e o cara é um asno. Eu não tenho coragem. Eu só falo do que eu realmente entendo, tá? Do que eu realmente tenho prova pra mostrar, documento, tudo direitinho, entendeu? Por isso que eu não faço. Tá bom, querido? E não tinha nada do que o senhor foi, porque o senhor foi para a liberdade de expressão, não tinha nada de liberdade de expressão, não tinha nada disso. Princípios tinha, sim, tinha, mas se fala assim, senhorinhas com a Bíblia, tinha vários versículos, pauta, mas se fala sobre contra o aborto, contra, mas se fala de contra o que esse atual governo defende. Tá? Então tinha faixas de intervenção, no governo, também tinha contra o aborto, que o senhor lembra. Que mais que o senhor falou mesmo? É, mas se fala de princípios, mas se fala contra os princípios, que eu me lembro é isso. Que eu me lembro. E aí, o senhor viu manifestante armado lá? Não, negativo. Tá. E aí o senhor falou que os policiais chegaram lá, né? E falaram que vocês tinham que ir para o ônibus, é isso? Aí antes de manhã, Ah, aí de manhã já tava aquele cerco. ah. Foi na onde que eles falaram, ó, vocês vão entrar no ônibus, vão sair daqui em segurança, se vão ser levados para a rodoviária. E foi o que aconteceu. A gente E, entrou no ônibus de forma passiva, sem nenhum confronto. E quando a gente entrou no ônibus, rodamos Brasília toda, fomos para a sede da PM, acho que não coube todo mundo, foi para Federal e resultou nessa prisão.
Quantos manifestantes tinha lá, mais ou menos? Eu deixei passar esse de forma passiva, porque se a gente pensar bem, o passivo até cabe, viu, Margarete? Né? Que ele falou, a gente foi de forma passiva, exatamente, tipo, né, submissos, né? Então eles só recebiam as ordens e cumpriam, né? Então até que pode passar. Não, Lá, o senhor não falou que o senhor estava lá numa praça, na frente do QG, não foi o que o senhor falou? não tenho ideia de quantos manifestantes. O pessoal tá falando aqui, Vitor, quando for pro Rio, leva a tua prancha. Gente, eu tô com 46 anos. Eu tô sem surfar desde quando eu saí de Santos. Eu tô afastado de prancha, eu acho que há uns 20 anos, gente, que eu não subo numa prancha. Não tenho esse número. Pouco ou muito? Pouco ou muito? Média. Não tinha muita gente. Não tinha muita gente. Média, isso. E o senhor viu se os policiais falaram com algum manifestante antes? Como foi que o senhor escutou eles falaram E eu ainda falei minha idade errado, né? Eu não tenho 46 mais. Esse ano eu fiz 47, né? Eu sou de 78, é 47 que eu tenho? É isso, né? 47, é isso mesmo. para todo mundo? Falaram para vocês irem para os ônibus no megafone? Falaram para todo mundo? Eles Não, falaram com um no, manifestante específico? no megafone. No E fez megafone. tudo no megafone, isso. Todo E mundo antes, escutou. e antes disso, eles tinham falado com algum manifestante específico, o senhor viu? Não. Olha, isso a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas o senhor estava perto deles, dos policiais? Sim, mas se fala perto que deu para mim e escutar, claro, o que eles dizem. E aí o senhor entrou nos ônibus, no ônibus que o senhor foi? Não, o senhor entrou nos ônibus da Não, mas polícia? isso. Não, os ônibus, mas fala, não era da polícia, era os ônibus de linha mesmo, de linha. E quando o senhor foi para lá, o que o senhor levou na sua mala? Mas fala, nossa mala tinha ficado dentro do ônibus, igual eu falei, a gente desceu pra gente ver o que estava acontecendo, Não, o que não, estava minha pergunta foi o acontecendo. que o senhor levou na sua mala? O senhor levou o quê? Mas se fala, levei dinheiro, celular, Hum, carregador, hum, levei duas pecinhas de roupa, isso hum, foi o que eu levei. entendi. Aí o senhor foi para a polícia, foi preso? Sim. E E, depois? e ainda continuo. Hum, entendi. O senhor ainda continua preso? Continuo. Entendi. Por que o senhor ainda continua preso? Eu uso uma tornozeleira eletrônica, entendeu? E eu não tenho minha liberdade Não, totalmente então o ainda, senhor não entendeu? está preso, o senhor está com tornozeleira. Mas não é uma liberdade. Eu não tenho minha liberdade. Me considero preso. Ah, irmão. Ah, não mete essa, irmão. Não. Tá certo. Sem mais, excelência, muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Doutora Pamela. Sem perguntas, Excelência. Obrigado, doutora Pamela. Muito bem, vamos dar por encerrado, então, esse interrogatório. Os doutores saem intimados para fins do artigo 402 do Código de Processo Penal. Nossa, que viagem. Ai, meu Deus do céu. Gente, esse aqui eu nem tava esperando fazer essa aqui hoje, mas essa aqui foi até boa, né? Porque ele foi a testemunha lá do outro, né? Do Ice Cream Criminal lá. Ah, pode dizer, tem que chamar ele de Ice Cream Criminal, a gente pode chamar ele de Ice Criminal, né? Ice Criminal, olha que legal agora, essa foi boa, né?
Ice Criminal. Olha que legal, pega legal isso, né, gente? Muito boa essa, olha, sem querer, né? Ice Cream Criminal ficou Ice Criminal. Não é assim, Margarete, tem que escrever assim, ó. Vou escrever aí, ó. O nome dele vai ser assim, ó. Ice Criminal, assim, ó. Assim, ó. Criminal. Ai.